Deus me mudou, irmão, estou me mudando. Vou pregar que Ele está no meu espírito. Não importa ainda que não esteja pronto, mas eu vou pregar aquilo que o Senhor tem colocado no meu espírito, porque é isso que faz com que as coisas fluam, né? Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Se você quer saber o tema dessa mensagem, dessa palavra, um convite de Jesus. Um convite de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Quem achou, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Pai, essa é a tua palavra. Eu oro nesse momento te pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender e entender aquilo que o Senhor quer de nós nessa noite. Que de maneira alguma saiamos aqui e percamos o entendimento correto dela. Que ela seja como semente que possa vir, cair em terra boa e produzir muitos frutos. Eu sou um canal em tuas mãos, eu sou um vaso para que o Senhor possa usá-lo, em nome de Jesus. Me ajuda, amém, amém. Esse texto aqui que nós lemos de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, é um convite de Jesus para aqueles que estavam cansados e sobrecarregados. Talvez essa seja a sua condição. Talvez você está cansado, está estressado, está desanimado. Talvez você tenha trabalhado muito, talvez você tenha estudado muito, talvez você tenha vivido os dias difíceis, talvez a rotina de vida que você tem te levado a um cansaço muito grande. Não só um cansaço físico, mas muitas vezes um cansaço emocional e até mesmo espiritual. Jesus, sabendo disso, e eu acho que Ele sabendo mais ainda do tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo onde que pessoas estão com um nível de ansiedade, de estresse muito elevado, muito elevado. A maioria das vezes quando você vai nos médicos, eles vão te analisar, e se você está com problemas estomacais, de intestino, eles vão pedir para você fazer um exame para ver o nível de estresse que você está. Porque nós temos passado, nós estamos debaixo de uma pressão, nós estamos debaixo de uma atmosfera, nós estamos debaixo de um tempo onde que a pressão tem vindo sobre nós, pessoas têm sido oprimidas de fato pelo diabo, e isso tem trago cansaço, tem trago desânimo, tem trago vontade de desistir, vontade de parar. Mas Jesus, Ele faz um convite, Ele diz assim: olha, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O convite de Jesus não são para aqueles que está leve, que está suave, que está de boa, não, que está tranquilo, né, está favorável, não são para esses. O convite de Jesus nesse momento é para aqueles que estão sentindo pesado o fardo, que estão dizendo assim: Senhor, se o Senhor não vir me ajudar, eu não vou suportar. Uma hora a corda vai arrebentar, Senhor, eu já estou no meu limite. Esse é o convite do Senhor para esse povo, para essas pessoas. E Jesus, Ele diz assim, Ele agradece ao Pai quando Ele está dizendo esse texto: obrigado, Senhor, porque o Senhor ocultaste aqueles que acham que são, aqueles que se acham ser sábios, se ocultastes a eles e revelaste aos pequeninos. Porque o convite de Deus, além de ser para pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, são pessoas que têm dentro delas um espírito de humildade, pessoas que reconhecem e que precisam de ajuda. Então o primeiro passo para você viver um tempo onde que possa vir refrigério sobre a sua alma, é você entender que você precisa de ajuda, que você precisa de auxílio, que sozinho você não pode
continuar a caminhada. Por isso Davi, no Salmo 23, ele declara: ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Posso passar por vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele me leva às águas tranquilas. Se você deseja essas águas tranquilas, onde que a sua alma vai ser refrigerada pelo Senhor, você precisa entender que o Senhor precisa estar contigo. Ele precisa ser o seu pastor. Preparas uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Você não tem problema nenhum de estar diante dos meus inimigos, sentado na mesa com eles, mas o Senhor tem que estar comigo. Você percebe que é um cuidado do Senhor para com o salmista. A ideia aqui, ela é muito forte, irmãos. É o salmista sentado na mesa e o próprio Senhor servindo. Toma aqui, deixa eu ungir sua cabeça, eu vou te perfumar. Vem cá, deixa eu encher o seu cálice de alegria, de vinho. Eu vou te servir. É o Senhor servindo a Davi. A ideia aqui é Cristo servindo a igreja, Cristo depositando, entregando à igreja aquilo que ela não pode fazer, aquilo que ela não pode alcançar sem Ele. Uma coisa é certa, irmãos: ou você vai carregar o peso da glória de Deus, ou você vai carregar o peso do pecado. Algum tipo de peso você vai carregar. Jesus falou assim: olha, o meu fardo, ou seja, um peso, é leve e suave. O fardo que vocês estão carregando hoje é pesado, é difícil suportar. Então, ou você carrega o fardo de Jesus, que é leve e suave, ou você vai carregar o fardo seu, da sua ansiedade, das preocupações, dos seus afazeres, de tantas atividades que você precisa fazer, de tanta programação, da sua agenda cheia. É uma decisão sua. Ou você entra no lugar de descanso, ou você continua correndo sozinho. Ou você senta na mesa e é o próprio Senhor te serve, ou você vai estar sozinho lutando contra os seus inimigos. Porque a ideia de Deus com o seu povo nunca foi que o povo lutasse. Deus nunca ensinou o povo a pegar numa espada, mas Deus ensinou eles a crer nele. Eu pelejarei por vós. A batalha não é de vocês, ela é minha. Quando Davi, ele vence Golias, ele não vence debaixo de um governo humano, ele não vence debaixo de um exército natural humano. Nós temos um cenário aqui interessante. Nós temos o exército dos filisteus, nós temos o exército de Saul, de Israel, e nós temos o exército do Senhor. Quando você lê o texto lá em 1 Samuel capítulo 17, você percebe isso. Você percebe a afronta do exército dos filisteus através da pessoa de Golias, do gigante Golias, insultando ao exército de Saul, de Israel. Não tem homem aí do exército de Israel que possa vir e pelejar contra mim. Mas quando Davi entra nesse cenário, Davi, ele exclui o exército israelita. Ele fala: olha, esse cara está insultando contra o Senhor dos exércitos, o meu Deus. Por quê? Porque Davi não era alistado no exército humano. Ele não batalhava com armas naturais, armas naturais, não. Ele batalhava com armas espirituais. Eu vou contra ti, não no nome do exército de Saul. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Davi entendia de batalha espiritual. Davi entendia do mundo espiritual. Davi entendia dessas coisas, porque ele discerniu claramente: existe um exército inimigo, é um exército incircunciso, é um exército que não tem aliança com Deus. Existe um exército que tem aliança com Deus, mas é covarde, luta com armas naturais. Existe o exército dos céus, o exército de Deus. E muitas vezes nós estamos dentro desse cenário, irmãos. Nós fomos alistados, mas nós estamos lutando com armas naturais. Nós estamos batalhando a nossa própria força.
Eu sei bem que é isso. Eu fiquei alguns anos assim, resistindo à vontade do meu Senhor, e eu vi que eu comecei a perder batalhas, eu comecei a perder guerras que eu não perdia. Eu percebi que a mão de Deus, às vezes, ela não era favorável a mim. Eu estava na minha própria força, eu estava no meu próprio conhecimento, na minha própria capacidade. Eu dava tudo, eu sempre dei tudo. Não tem problema, dormir pouco. Não tem problema, me gastar. Mas você precisa entender para quem e por quê. E por meio de quem. Porque talvez você está aí servindo ao Senhor, mas na sua própria força. Como o exército de Israel estavam com medo, estavam amedrontados, estavam assim cansados já. Cara, o que nós vamos fazer? Todos os dias o cara tira onda conosco. Todos os dias. A Bíblia diz que ele vinha na manhã e na tarde. Pediram um homem que pudesse lutar com ele. Por longos dias eles foram afrontados. Mas por quê? Porque eles não tiveram entendimento que a peleja não era deles. Percebe? Um jovem de estatura baixa, que nunca havia passado por um treinamento de um exército, se disponibiliza a lutar com um gigante treinado, perito em batalha. Ele vai sem espada, sem lança, sem escudo, sem armadura, e ele vence a batalha. Não dá para poder, irmãos, raciocinar logicamente, entender como ele venceu essa batalha, se não foi Deus. Existem batalhas que muitas vezes eu e você temos perdido. Por quê? Porque Deus, ele não está indo na frente. Moisés entendia esse princípio. Senhor, não nos deixe ir se a tua presença não for conosco. Entendi. É sobre isso que eu quero falar. O convite é para você, mas é para você entrar debaixo da nuvem da glória dele. Você entrar numa dimensão onde você não vai viver debaixo mais do natural, mas do sobrenatural de Deus. Porque ou você vai carregar o peso do pecado, ou você vai carregar o peso da glória. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, nós lemos esse texto. Nós não lemos, eu disse esse texto. Olha o que diz lá, coloca para mim. Revista Almeida, tá bom? Esse aqui tem que ser Revista Almeida, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eu quero que você preste atenção nesse texto, porque ele é importante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então existe um peso que nós precisamos desembaraçar. Existem coisas que vêm para minar a sua fé, minar a sua intensidade com Deus, minar a sua vida cristã. Existem pesos espirituais que estão relacionados com o pecado, que vêm para fazer você ter dificuldade de relacionar com Deus, de relacionar com a igreja, de relacionar com a palavra de Deus, de buscar ao Senhor, de ter uma vida cristã em santidade. Isso te impede de viver a vontade de Deus. Não é que você não quer, não é que você não ama a Deus, não é que você não deseja a Deus, você ama a Deus, mas você está preso. Você está embaraçado com o peso e com o pecado. Amém? Faz sentido? Até aqui? Está comigo? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18. Abra lá a sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18. Eu estou terminando. Hoje vai ser bem rápido. Prometo. Eu quero deixar isso só claro para você, porque você precisa sair daqui posicionado e desembaraçado. Olha o que diz: por isso não desanimamos,
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, se existe um peso que tenta nos embaraçar, que tenta nos minar, que tenta acabar com a nossa energia espiritual, que tenta nos impedir de romper, existe um peso de glória, um eterno peso de glória, que o Senhor libera sobre os seus filhos, libera sobre a sua igreja, para que ela possa romper, para que ela possa vencer, para que ela possa andar de vitória em vitória. Amém? Em Gênesis capítulo 2, nós sabemos sobre a queda de Adão e Eva. E a Bíblia diz, olha que interessante, Gênesis capítulo 2. Perdão, é 2? 3. Gênesis capítulo 3. 3, versículo 8. O que é que você leia? Porque sua memória fotográfica precisa gravar isso. Você precisa ver esses textos. Poderia dizer aqui pra gente, mas eu preciso que você veja. Olha o que diz, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que eles fizeram? Esconderam do quê? Isso. Eles se esconderam da presença do Senhor. O homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aí aqui segue a história. A palavra de Deus fala que o Senhor pergunta: por que vocês se esconderam? Onde vocês estão? E a resposta deles são: porque nós estamos nus. O Senhor pergunta para eles: quem disse para vocês que estavam nus? Quando eu e você escondemos da presença de Deus, nós perdemos o revestimento da glória dele sobre nós. O eterno peso de glória é um revestimento de Deus, da glória de Deus, que te protege, que te livra, que te guarda de todo mal. É como se fosse um campo de proteção que impede com que o diabo te toque, o diabo te alcance, impede com que os demônios te toquem, com que os demônios te alcancem, impede com que você seja alcançado pelo poder do pecado. Então, quando eles pecaram e eles esconderam-se da presença do Senhor, eles ficaram nus. Eles perderam o revestimento da glória. E qual foi a consequência de perder o revestimento da glória? De perder essa veste, esse manto, onde que traz um peso sobre você? A palavra de Deus diz lá no versículo 16 e 17 do mesmo capítulo: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Está vendo onde está o cansaço? Está vendo onde está a sobrecarga que você tem carregado? Está porque nós deixamos de entrar na presença. Adriel, o que é a presença de Deus? A presença de Deus é a pessoa de Deus. Deus está presente aqui, sim ou não? Sim. Você está sentindo a presença dele, sim ou não? Não. Você pode sentir a manifestação da presença. A presença não. Porque a presença, o relacionamento com a presença é por meio da fé. E a fé não envolve sentimentos. Eu creio, pronto.
Tem momentos que eu entro para dentro do meu quarto e eu não sinto nada, mas eu creio, Ele está aqui. E por isso eu fico. Por isso eu honro. Por que você esconde da presença? Porque você entra lá, 10 minutinhos não aconteceu nada. Ah, Deus não está aqui, né? Eu não estou arrepiando. Ah, Deus não está nem me ouvindo. Já falei demais. Vou trabalhar. Vou fazer o café. Vou ver se alguém mandou uma mensagem para mim. Não é assim? E aí a gente se esconde da presença. A presença está lá, irmãos. Cultiva ela. Honra ela. Se nós não aprendemos a honrar a presença, não virá a manifestação da glória de Deus sobre nós. Porque a presença fala da pessoa. E aí você precisa relacionar com fé. A Bíblia diz que a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se veem, e a convicção das coisas que se esperam. E é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe, porque ele é galardoador dos que o buscam. Então primeiro eu preciso crer que ele existe. O Senhor existe. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou ouvindo, mas eu creio, sei que o Senhor está aqui. Você está honrando a presença. Então quando você vem no culto e você não sente, e você sai dizendo assim: ah, o culto não foi legal, você não está honrando a presença, você não está valorizando a presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na sua casa, estar na sua presença. Eu amo a tua presença, eu creio na tua presença, eu creio nela. Porque quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse assim: olha, e a casa se encheu da glória do Senhor. Foi a manifestação da presença. A manifestação da presença é a glória de Deus que vem sobre a pessoa. Então quando a glória de Deus vem, o lugar fica denso, denso, denso. E aí você sente esse calafrio, você sente esse tremor, você sente esse fogo, você chora, você ri, você é tocado nos seus sentidos naturais. Ele toca em você de fato. Eu creio, eu amo isso. Eu amo quando Deus me toca. Eu amo quando Ele fala comigo. Eu já escutei passos do Senhor, irmãos. Como é gostoso. Como é gostoso. Tá lá no meu quarto orando. Orando. E eu lembro que eu morava com meus pais ainda. E meu quarto não tinha aquelas portas sanfona, né? Não fecha, né? Que as portas não fecham. Eu lá orando e às vezes, irmãos, eu já dei uma diminuída. Esses dias eu voltei a dar uns berros em casa, né? Mas eu era um crente pentecostal daqueles que os vizinhos do prédio iam para a janela me ouvir orar. Ah, o Adriel está na hora de oração dele, deixa eu vir cá ouvir. Eu saí de casa assim: ó, eu ouvi o senhor orando. Pensa na vergonha que eu ficava. É mesmo. Eu era bem... Foi na madrugada eu lá orando de joelhos lá. E estava uma presença de Deus assim, sabe? Porque a presença de Deus você não sente, mas você crê. É no Espírito. É diferente. É no Espírito. Quando a presença de Deus está no lugar e você crê nela, sabe o que acontece? Você não se distrai. Essa é uma das atuações da presença de Deus. Quando você crê nela, não há distrações. A pessoa pode passar na sua frente, mas você está assim, de boca aberta. Às vezes a gente ouve alguns pregadores, é assim, né? A gente nem pisca. Meu Deus, continua, né? O cara fala assim: eu vou parar. Não, para não. Você não está sentindo nada, mas aquilo ali chamou sua atenção, te atraiu. A presença é assim. Eu estava lá, concentradaço, de olho fechado, buscando. E aí eu vi, só que foi diferente. Eu senti algo. A glória. Sabe quando vem antes? A glória vem, o sentir da glória vem antes dele, entendeu? Já viu quando a pastora chega e fala assim: a glória está vindo, você não está sentindo nada? É porque o discernimento de espírito faz isso. Vem antes. A intenção no espírito de uma pessoa que valoriza a presença vem antes. Então você já percebe, ela vai vir, ela está chegando. Aí você já começa: oh Jesus, ela vai vir. E aí você já começa a ficar
com expectativa. Você começa a ficar animado, você começa a ficar cheio de fé. Cara, a presença vai vir, ela vai me envolver, eu vou sentir. Aí chegou. Eita glória. Então eu estava lá de joelhos, orando. E aí, cara, veio forte. Mas eu falei assim, cara, a porta, eu senti os passos, irmão. Aí eu abri os olhos, olhei assim, será que é minha mãe? Pensei, minha mãe de vez em quando fica com medo, né? Minha mãe não é crente. Eu falei assim, menino, vai dormir. Você está chorando aí, de vez em quando ela fala, por que você chora tanto? Eu tenho que explicar para ela, mãe, né, esse choro não é de tristeza, é de alegria. Um dia a senhora vai sentir isso aí, isso é top demais. Eu estava lá e irmãos, cara, quando a glória vem, ela transforma o ambiente. E aí uma coisa que 10 minutos é difícil, você fica a madrugada toda. Ó que você vê, já amanheceu o dia, você está lá ainda. Porque ela te envolve. E nós perdemos isso quando? Quando nós fugimos da presença, quando nós deixamos de valorizar a presença. São dias onde Deus quer que a igreja volte a valorizar a presença dEle. A glória dEle não se manifestará até que você passe a honrar a presença dEle. Eu estou dizendo que não é você sentir a glória dEle, você andar na glória dEle. Não é você estar num ambiente como esse, num congresso, numa conferência, e você ser inundado pela glória dele. Não, é você estar no seu trabalho e a glória dele está com você. É você estar na sua casa e a glória dele está com você. É você estar onde você estiver, no carro, e a glória dele está com você. É sobre isso que eu estou dizendo. É onde que o peso, a carga deste mundo, as pressões deste mundo não vão estar mais sobre você, mas estará o peso da glória de Deus sobre você. Porque quando o peso da glória de Deus vem sobre nós, Ele muda a nossa forma de pensar, Ele muda as nossas intenções, Ele muda os nossos desejos, porque o peso é o eterno peso de glória. Porque não está relacionado com as coisas transitórias, não está relacionado com as coisas passageiras. Porque quando você vai no congresso, você recebe a glória de Deus, não é o eterno peso de glória. Você recebeu a glória, ela veio. Você só aproveitou a onda de que outros criaram, irmãos. Você só entrou debaixo da nuvem que outros produziram, provocaram. E é legal isso. Entra mesmo, eu entro. Eu não estou nem aí, eu entro mesmo. Eu quero desfrutar de tudo que Deus tem para liberar. Mas muito mais do que isso, eu quero que o eterno peso de glória é andar numa dimensão do Espírito. Isso que Deus deseja sobre nós como igreja. Se você vai ter discernimento espiritual, seus olhos espirituais vão se abrir, você vai entender a vontade de Deus, você vai pensar de forma eterna, mas não de forma terrena. As suas batalhas não serão mais vencidas no âmbito natural, mas no âmbito espiritual. Pode deixar que eu vou entrar nessa batalha, eu vou vencer esse Golias. Em nenhum momento Davi chamou Golias de gigante, porque aos olhos de Davi, aquele incircunciso não era um gigante, porque ele tinha o entendimento do céu, que maior é aqueles que estão conosco do que estão no mundo. Maior o que habita em você, o que vive em você, o que mora em você, o que faz de você residência e morada, do que no mundo, irmãos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que um dia você morra, mesmo que um dia você morra nessa terra, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o eterno peso de glória. Você pode passar por aflições, você pode passar por dificuldades, você pode passar por dias maus, mas saiba que isso tudo é para promover a glória de Deus sobre você. Gigantes podem se levantar, ursos podem se levantar, leões podem se levantar, mas isso vem para promover você no reino de Deus. Isso vem para fazer a sua fé ser acrescentada. Isso vem para te levar a mais lugar mais alto em Deus. Eu quero orar com você
noite. Pode colocar